de Deus, ali é União, bairro União? Caranã mesmo, ali no bairro Caranã, certo? Já foi, no período paleolítico, membro aqui da comunidade Baixo da Videira, faz uns aninhos aí, certo? Ele, inclusive, já está começando a barba, já imitou, as entradas estão indo no mesmo caminho, é verdade. Exatamente. Então, vai trazer a palavra de Deus para nós esta noite. Vamos, antes de passar para ele, orar mais uma vez. Deus querido, é nossa alegria, nosso prazer poder reunirmos em torno da Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque podemos ter a liberdade no nosso país, mas também, ó Deus, ter o desejo colocado pelo Teu Espírito de nos reunir em uma noite, principalmente, para ouvir a Tua voz através das Escrituras. Abençoa o Teu servo, que ele possa, ó Deus, com a iluminação que vem do Teu Espírito, transmitir com fidelidade a mensagem da Tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a paz, irmãos. Boa noite a todos. Período paleolítico. Essa eu gostei, pessoal, muito bom. Estamos chegando mais perto da terceira idade. Irmãos, tem um desafio muito grande de compartilhar, ministrar do Evangelho com vocês nessa noite. É um desafio muito grande. Esse púlpito tem muito peso, né? Não é só peso físico, não. Mas eu assisti muitos sermões aqui nesse púlpito e para mim é um desafio compartilhar a palavra de Deus. Não necessariamente pelo púlpito, mas por saber que nele se tem um anseio piedoso de pregar fielmente as Escrituras, né? E isso nos traz um certo temor a mais. Mas também diante das Escrituras. O peso e a responsabilidade de compartilhar com fidelidade o que a Bíblia diz, de compartilhar com fidelidade o ensino correto das Escrituras e de, na dependência do Espírito Santo, ver Deus agir no seu coração. Não que eu não veja, ainda que eu não veja, mas entender que pela fé Deus vai agir no seu coração por meio da sua palavra, né? Então esse é um desafio muito grande para a gente. Mas é na dependência do Espírito que a gente tem a capacidade dada pelo Senhor para compartilhar da sua Escritura. É uma vocação dele, é um chamado dele, é graça dele, não é meu, não é mérito meu poder compartilhar disso, é graça de Deus, ele me considerou fiel a isso. E aí eu louvo a Deus pela oportunidade de compartilhar com os alunos do CFM, né, que estão finalizando aí mais um ano de estudo, como com os irmãos dessa igreja irmã, dessa igreja muito amada por nós, né? Temos aqui da nossa igreja o Felipe, né, que é membro lá da nossa igreja, a Luana. Daí temos alguns irmãos que estão indo para lá com a gente, né? Uma turma estão começando a caminhar lá com a gente, ainda estão em oração. Também tem vários irmãos, tem o Joseph também aqui, que é do curso de formação, e outros irmãos estão aqui com a gente. É uma alegria tê-los aqui também. E eu queria compartilhar com vocês, você pode abrir sua Bíblia lá em Jonas, no livro de Jonas. Queria pedir perdão que eu não vi com roupa de pastor, tá? Até fiquei com vergonha quando eu cheguei ali. Eu falei, pronto, vou voltar e vou... Até ofereci para o Marcos aqui, prega meu sermão, pô. Tá aqui, ó, só pregar agora, já tá com roupa de pastor. Deixa eu colocar aqui para gravar também. Jonas, livro de Jonas, o profeta Jonas. O livro de Jonas é um livro pequeno, com 4 capítulos, mas um livro maravilhoso, um livro incrível, né, com verdades incríveis acerca da soberania de Deus na salvação. É incrível como Deus trabalha por meio dessa narrativa, a narrativa histórica, né, narrativa que aconteceu na história. É um profeta que não prega para a gente.
é um profeta que prega com a sua história. Mas se você lê Jonas, diferente dos demais profetas, a história dele é uma pregação para a gente, né? A história de Deus com ele, de como Deus move ele à obediência e leva-o para pregar o evangelho e pregar a mensagem de Deus para aquele povo, é uma pregação para a gente se identifica com Jonas. Nós somos Jonas, né? Jonas é como um espelho, a gente olha para Jonas e se vê em Jonas, eu me vejo em Jonas. E é uma narrativa que mexe muito com o meu coração, principalmente eu, como pastor. E eu tenho certeza que com você também. Se a gente pudesse, o título de hoje que eu queria compartilhar com vocês, claro, a gente não vai conseguir entrar em toda a carta, nós não vamos estudar toda a carta, mas especificamente o capítulo 3 eu queria fazer alguns destaques e também pensar em algumas aplicações práticas para a nossa vida, aplicações práticas para a vida de todos que fazem parte de uma igreja local e servem em uma igreja local, e também especialmente aos alunos do CFM que estão estudando para isso, que estão buscando esse conhecimento mais profundo das Escrituras, que estão levando mais a sério isso na sua vida e que naturalmente fazem parte de uma igreja e servem a sua igreja ou devem fazer isso, ok? Se nós pudéssemos entender o livro de Jonas e ter um resumo desse livro, na minha percepção, resumiria o livro da seguinte forma: Deus conduz Jonas no propósito de demonstrar misericórdia soberana, a sua misericórdia soberana, com quem quer, desde sua fuga até a sua obediência fria na pregação e na sua murmuração. Vou repetir. Deus conduz Jonas no propósito de demonstrar a sua misericórdia soberana com quem Ele quer, desde a sua fuga, desde a fuga de Jonas, até a sua obediência fria na pregação e também na sua murmuração. Ok? E se eu pensasse num título, eu pensei: Sirva a Deus com paixão. Sirva a Deus com paixão. Queria pensar sobre isso, e nós servirmos ao Senhor com paixão também. Nós vamos ver como que Jonas nos ensina e como que Jonas nos desafia a servir a Deus com paixão. Talvez você se espantou com essa palavra paixão, mas é com paixão mesmo, com esse ardor, com essa paixão pelo Evangelho, lógico, firmado no amor do Evangelho, mas essa paixão é aquele ardor, né? aquele impulso que te move a fazer isso com emoção também, sentir esse desejo de fazer mais. É importante o Evangelho mexer com a nossa mente, mas o Evangelho e a vocação mexer com os nossos corações e mover os nossos corações também. Jonas, é filho de Amitai, as informações estão na própria narrativa. Ele é filho de Amitai e ele compra, então, na narrativa, uma passagem de Jope para Tarsis. Para alguns, Tarsis significa lugar nenhum. O nome Jonas significa pombo. Ele foi profeta no século 8 a.C., no reinado de Jeroboão II, no Reino do Norte. Ele é mencionado em 2 Reis, capítulo 14, verso 25. Você pode depois, com mais calma, abrir aí na sua Bíblia e ler. E Jonas nos fala, não necessariamente por meio de um discurso, foi o que eu falei, ele não necessariamente nos apresenta um discurso, ou um oráculo, ou uma palavra vinda de Deus. Claro que existe sim na narrativa uma palavra de Deus, literalmente falando. O Senhor fala e é citado aqui no texto, mas ele nos fala através de uma história real de rebeldia e tentativa de fuga dos propósitos de Deus. É importante dizer que é uma história real, citada por Jesus no Novo Testamento. Jonas foi um personagem histórico que viveu no século 8 a.C., né? Antes ali da decadência do reino assírio, né? Antes também da invasão do Reino do Norte, antes também da invasão parcial do Reino do Sul, da extradição de alguns judeus de Israel, né? Ele foi um profeta do Norte. E nós vemos basicamente na narrativa de Jonas a soberania de Deus na salvação. É lindo como a gente vê na história de Jonas como Deus, quando quer salvar, quando Deus tem um propósito de salvação na vida de alguém,
nada e nem ninguém impede, né? E Deus usa os seus instrumentos conforme o seu bem-querer, conforme o seu próprio conselho, o conselho da sua própria vontade, para executar esse plano de salvação. É lindo perceber isso. Jonas foi então contemporâneo, possivelmente, de Oséias e Amós. Ele faz um contraponto a eles. Ele fala da misericórdia de Deus sobre quem Ele quer. Reacende o tema bíblico, né, do tenho misericórdia de quem quiser ter misericórdia, que é tratado também no Antigo Testamento, na conversa de Deus com Moisés. A misericórdia de Deus, ela não é exclusiva ao Israel étnico, isso é mostrado também nessa carta, mas extensiva ao Israel espiritual, ou seja, aos eleitos de Deus. Os assírios tinham práticas de flagelo. Os assírios eram esse povo, cujo Nínive era a capital, eles tinham práticas de tortura. Aí quando a gente pensa em Jonas, a gente tem que pensar que quando Jonas vai pregar para aquele povo, ele vai pregar para um povo extremamente mau. Um povo também depravado completamente, mau, de coração mau, de práticas ruins. Um povo idólatra, mas um povo que flagelava, que torturava e que por conta disso amedrontava os povos vizinhos. Existem relatos históricos que falam de que os assírios, né, os ninivitas, Nínive era a capital, depois ela se tornou de fato a capital. Há relatos históricos de que eles praticavam mutilações, né, de braços e mãos de guerreiros, ou seja, eles dominavam o povo e pegavam partes daquelas pessoas, daqueles guerreiros, daquele outro povo, e cortavam para que eles morressem devagar e fosse uma maneira de humilhá-los ainda mais. Eles cortavam também os ouvidos, os narizes dessas pessoas e até arrancavam os olhos. Também há relatos de esfolamentos, né? Esfolações, né? E deportações. Eles esfolavam vivas pessoas e também deportavam várias pessoas, como aconteceu principalmente no reinado de Senaqueribe. Para a gente entender, então, nós não vamos entrar em todos os capítulos, eu queria fazer um resumo para você entender o que acontece. Jonas foi chamado, então, por Deus para pregar contra a grande cidade de Nínive, lá em Jonas capítulo 1, verso 2. Porque sua maldade foi vista por Deus. O profeta segue em direção oposta. Ele vai no sentido agora ao litoral, na cidade de Jope. Nínive era para a direita, era para o oriente. Jope era para a esquerda, para o ocidente. Ele vai sentido a Jope, onde ele compra uma passagem e segue em sentido a Tarsis. Essa cidade já foi considerada, segundo Eugene Peterson, como lugar nenhum. Ele vai dizer que o nome Tarsis significa lugar nenhum. Ou seja, a intenção de Jonas era fugir da presença de Deus e fugir da missão que Deus tinha estabelecido sobre ele. Isso nos lembra exatamente que a fuga da missão cristã é também uma fuga do Senhor. Se você foge da missão que Deus colocou na sua vida, você está fugindo de Deus. Ela faz parte da sua história, ela faz parte de quem você é, ela faz parte da vida cristã, a missão cristã. Você não pode fugir disso. No navio, então, Jonas viaja com um desinteresse absurdo pela realidade, ignorando até mesmo os perigos que assolavam o barco. A narrativa fala que Jonas estava lá embaixo dormindo, né, desacordado, e ele ignorava os riscos que davam risco de morte, não apenas a ele, mas a todos do navio. A narrativa continua. E o capitão vai buscar o profeta no porão do navio, dizendo: olha, levante-se, Jonas, e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós. Havia já um pré-conhecimento, então, de que Jonas era um profeta. No versículo 10 do capítulo 1, você pode observar isso. Por essa razão, eles vão até Jonas e chamam Jonas para que Jonas clame a Deus. Em seguida, eles lançaram sorte que caiu sobre Jonas, indicando o verdadeiro culpado da catástrofe. É claro que nessa manifestação histórica de Deus, onde o culpado aparece e todo aquele problema acontece por causa de Jonas,
Jonas trouxe essa maldição sobre os demais, porque nisso se cumpria um decreto específico do Senhor em se revelar daquela forma. Ele mesmo entende que deveria ser posto para fora da embarcação. Jonas reconhece isso, o que acontece, e faz com que o mar se acalme. Os marinheiros são os primeiros a experimentar a soberana misericórdia do Senhor, onde ali adoram ao Senhor com temor. Eles entendem isso e buscam ao Senhor logo após lançar Jonas. Jonas, então, ele é engolido pelo grande peixe no fim do primeiro capítulo. No capítulo 2, vemos o profeta agora clamando a Deus e declarando um dos principais textos do livro, lá em Jonas 2:9. E ele declara: ao Senhor pertence a salvação. Exatamente nos lembrando que a salvação de Deus é fruto da sua soberania, é cativa a sua soberania. E Jonas entende isso a partir do episódio onde ele está no peixe, ele clama ao Senhor e Deus o salva, e ele entende que não apenas na vida dele, mas na vida de quem Deus quisera, ele salva. Nisso ele entende um contexto mais imediato, que é a sua própria salvação, como também um ato de Deus escolher soberanamente salvar uma nação ímpia. Fato esse que Jonas estava querendo ignorar. Ele então é cuspido para fora do peixe em terra seca e segue viagem rumo à Síria, rumo à cidade de Nínive. No capítulo 3, Jonas então desempenha a sua missão, que duraria 3 dias em apenas um dia. 3 dias, o texto fala, e possivelmente 3 dias seriam o tempo necessário para Jonas cumprir corretamente a sua missão, mas ele cumpre, ele anda pela cidade e prega, porque Deus manda ele pregar aos ninivitas em apenas um dia. Ele poderia demonstrar, então, com isso, uma diligência, né, em desenvolver a sua missão. Talvez Jonas está mostrando, nossa, que esforçado que Jonas foi. Mas não é isso que o contexto sugere. Quando a gente olha a carta como um todo, e ao que tudo indica, Jonas realizou essa missão com uma certa até negligência e com uma rapidez, como quem diz assim, entre aspas, quer acabar logo com isso e tomara que não se arrependa. Ele serviu a Deus, sim. Jonas serviu a Deus. Jonas foi um instrumento de Deus. Jonas foi usado, sim, por Deus para pregar a Nínive e Nínive se arrepender. Ele foi, sim, um instrumento de Deus, mas ele foi por obrigação, ele foi contra gosto. Jonas serviu ao Senhor sem paixão, e é baseado nisso, nessa percepção do capítulo 3 que nós vamos continuar. No capítulo 4, então, nós temos um contraste interessante. Quando chega no final do livro, nós temos agora a ira de Jonas versus a misericórdia de Deus. Você vê Jonas irado, porque Deus iria salvar aquele povo mau, cujo Jonas não queria. E você vê a misericórdia de Deus sobre aquele povo mau que Deus soberanamente quis salvar. Você vê as duas coisas. O salmista afirmou também aquilo que Jonas não entendia e não queria entender sobre Nínive, que Deus não fica ressentido para sempre. Deus não se ira como Jonas estava se irando ali. Deus é Deus. A ira de Deus é a sua aplicação de justiça sobre o pecador. Os ninivitas se arrependeram, desde o mais simples até o rei. Então Deus não enviou juízo, mas teve misericórdia deles. Esse foi o grande motivo para Jonas. No fundo, ele não aceitava que Deus poderia perdoar pessoas que ele julgava extremamente más. E às vezes somos nós assim. Às vezes nós somos as pessoas que não acreditamos que Deus pode salvar aquela pessoa extremamente má. Jonas enfureceu-se, Deus mostrou que a sua misericórdia, lá com 120 mil habitantes, era porque eles são criação de Deus, coisa que Jonas não entendia. Deus ama sua criação e não tem prazer em destruí-la. Deus não tem prazer em destruir sua criação. Especialmente, Deus ele tem um amor
pelos indivíduos a quem quer exercer de sua misericórdia. Isso é fato no texto. As Escrituras lá no Novo Testamento nos lembram que Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor ama a sua criação, ama o que ele criou, como ele mostra para Jonas no episódio da planta. E ele confronta Jonas com aquilo, no capítulo 4. E Deus ama tanto essa criação que ele enviou o seu Filho ao mundo para que todos os seus eleitos, todos aqueles alvos de sua misericórdia soberana, fossem salvos pela fé no seu Filho Jesus. Se nós pudéssemos então dividir o capítulo 3, poderíamos dividir a primeira parte do versículo 1 ao 3, o segundo chamado de Jonas e uma reação diferente do primeiro chamado. Parte 2, Jonas cumpre sua missão com êxito, mas com pouca paixão. Verso 4. A pregação de Jonas cumpre um propósito de Deus em gerar arrependimento aos ninivitas, desde o menor homem até o rei. Verso 6 ao verso 9. E Deus concede então, no verso 10, sua misericórdia em resposta ao arrependimento dos ninivitas. Vamos ler o capítulo 3, então. Dada a introdução e um breve resumo de todo o livro, vamos ler o capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum em todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, não bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. No capítulo 3, pudesse expressar em uma frase, eu expressaria assim: o profeta é reconvocado por Deus para pregar aos ninivitas o que faz com pouca paixão, mas com êxito, que é evidenciado no arrependimento dos ouvintes. O profeta é reconvocado por Deus para pregar aos ninivitas o que faz com pouca paixão, mas com êxito, que é evidenciado no arrependimento dos ouvintes. Exatamente isso. Jonas é reconvocado. No início do capítulo 1, Jonas é convocado por Deus, foge e vai rumo Tarsis. No capítulo 3, depois de tudo que aconteceu, Deus pacientemente conduz Jonas durante a sua desobediência e o leva agora à obediência. E Jonas responde. A palavra do Senhor vem a Jonas pela segunda vez, uma reconvocação
Agora, depois da condução de Deus à sua obediência, Jonas entendeu, peraí, foi só um peixe grande que tinha engolido Jonas, só isso, né? E que cuspiu ele na praia depois de 3 dias. Foi só isso. Jonas não entenderia, né? Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Agora Jonas tem uma vocação que já foi dada por Deus renovada. Lembra-se também do que Paulo afirmou ao jovem Timóteo, né, na sua carta. Ele dizia para Timóteo: Timóteo, mantenha viva a chama, ou seja, renove essa vocação, você mantenha essa vocação firme todos os dias. É interessante que Jonas teve uma segunda chance, e esse é o primeiro ponto. Jonas tem uma nova chance agora. Jonas tem uma nova chance de cumprir a sua vocação. Mas nem todos têm uma segunda chance. Às vezes os seus erros, ou os erros que você comete na sua vida pessoal, na sua vida familiar, no seu relacionamento conjugal, ou até mesmo no seu ministério, são erros que levam a consequências destruidoras e que comprometem muita coisa. Eu tenho certeza que ou você já passou por isso, ou você conhece alguém que já cometeu erros absurdos e que não teve uma segunda chance para corrigir esses erros. Dependendo da gravidade do erro, não vai ter outra chance. Mas Deus estava, por meio até mesmo do erro de Jonas, exercendo misericórdia com o próprio Jonas. E é importante a gente entender isso. Que não necessariamente Deus valida os seus erros. Deus não valida os seus erros, Deus não aprova os seus erros, Deus não aprovou o erro de Jonas, mas Deus usa os seus erros e reveste os seus erros para a sua glória e para formar você. Acho que uma das confissões de fé, se eu não me engano, a confissão de Westminster fala que, se eu não estiver enganado, que até os nossos pecados atuais fazem com que no futuro tenhamos nojo desses pecados e amemos mais a Deus. Não exatamente dessa forma, mas a ideia é essa. Deus reconduz a nossa vida. Deus reconduz aquele que Ele escolheu para um propósito segundo a sua boa vontade, para a sua glória. Deus estava exercendo misericórdia com Jonas naquele momento, porque Deus queria tratar o coração de Jonas. O orgulho judaico impedia que os judeus e também Jonas lembrassem que Deus os queria como uma luz para as nações. E Deus usa Jonas. Entre 2 profetas contemporâneos que nós citamos aqui, Deus usa Jonas para pregar aos povos de uma depravação total que era os ninivitas. Deus estava trabalhando também na vida do pregador aqui. Deus não estava apenas trabalhando lá na vida dos ninivitas, mas Deus trabalhou, quando você olha a narrativa, na vida dos marinheiros, que estavam no meio do sufoco da desobediência de Jonas. E eles foram os primeiros a experimentar a misericórdia soberana de Deus. Porque a partir daquela situação, eles se arrependeram e adoraram a Deus com sacrifícios. Então eles experimentaram disso. Deus estava trabalhando na vida do pregador, desde a sua desobediência até a sua obediência. Deus estava tratando o coração do pregador pecador. Vale lembrar, sim, falar da depravação dos ninivitas, eu falei um pouco no início, eles eram inimigos de Israel e de Judá, como de outras nações ali da região da Mesopotâmia, do Oriente Antigo. Alguns anos depois, ali no ano de 745 ao ano 701, acontecem inúmeras invasões a Israel e também a Judá. Você pode ler depois em 2 Reis, capítulo 15, verso 27, capítulo 17 e capítulo 18. Você pode ler toda a narrativa ali de 2 Reis. Você vai ver como que os assírios, né, os ninivitas, os assírios, começam a agir contra o povo de Israel, depois com Senaqueribe, enfim. E eles mais à frente levariam judeus cativos
para longe. Eles fariam a tal da prática deles, que era a extradição. Eles levavam para outros lugares. Eles fizeram isso mais à frente, futuramente, mas ali eles já eram inimigos. E traziam povos, eles trariam povos estrangeiros para a terra do povo judeu, de forma que haveria aquela miscigenação das raças, né, que lá na frente originou a ideia dos samaritanos. Eles eram extremamente maus. Eles torturavam, mutilavam e esfolavam seus adversários. E ainda eram idólatras. Esse era o povo, esse era o público-alvo de Jonas. Legal, né? Muito legal. Já pensou você plantar uma igreja e falar, não, vou escolher aqui público-alvo, né? Ninivitas. Excelente, né? Ótimo público-alvo para um jovem plantador de igreja, né? Vai lá, vamos pregar lá para os caras. O que os caras fazem? Não, eles esfolam, mutilam, eles torturam, ainda são idólatras, né? Se bobear, queimam teu corpo em sacrifício a deuses. Esse era o público-alvo de Jonas. E Jonas tinha uma missão dada por Deus. E a missão era pregar aquele povo. Não era apenas um prenúncio. Jonas não ia ali simplesmente dizer, olha, isso vai acontecer tal coisa. E é importante lembrar que no Antigo Testamento havia basicamente duas figuras para a visão do profeta. Uma era a visão do profeta Navi, que era o profeta, o profeta que anunciava a partir de uma verdade absoluta, que era a partir das Escrituras. E havia, se eu não me engano, o Goel, não lembro se era essa palavra no hebraico, não me lembro, mas era a ideia de um vidente. O vidente era aquele que prenunciava algo que iria acontecer, e Jonas não era um vidente simplesmente, ele era um pregador, ele era um profeta, como os demais profetas. E ele pregaria com base nas santas leis do Senhor. Jonas tinha que anunciar uma mensagem, uma pregação, tinha um conteúdo, era um sermão, né? Quase que era um sermão ali. Jonas tinha que anunciar. E o que Jonas faz? Não me pergunte, eu não sei se o conteúdo da mensagem era exatamente esse que Jonas diz. Jonas faz o seguinte, não sei se o pastor pode me ajudar, mas eu não sei. Porque o que Jonas falou foi o seguinte: Jonas percorreu, vamos lá, Jonas, capítulo 3, verso 12, vá à grande cidade e pregue contra ela. E passa um pouquinho, o que acontece? Jonas entra na cidade, percorre durante um dia, e ele diz o seguinte: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Sinceramente, eu não sei se era esse o teor da pregação. Não vou dizer o que o texto não diz, mas é exatamente isso que Jonas diz. E isso se torna suficiente para gerar o arrependimento naquele povo. Isso se torna suficiente para gerar conversão, contrição e arrependimento para aquele povo. Eu queria fazer algumas perguntas, finalizando esse primeiro ponto. Você acha que Deus precisava de Jonas para ir lá e pregar para Nínive? Você acha que Ele precisa de você? Você ainda acha que Deus precisa de você? Depois aí de um ano, quantos anos de CFM, pastor? Um ano? Um ano. Você depois de 2 anos, assim, você está já um conhecimento, assim, já está quase um teólogo, quase um Lutero aí. Você já está pensando assim, né? Realmente Deus precisa de mim, né? Eu tenho um conhecimento agora, sou quase um dos reformadores, né? Quase um Zwinglio. E aí você está pensando assim, Deus precisa de mim. Como você é besta. Deus não está precisando de você. Você acha que você tem dons e talentos especiais, assim, só dados a você, indispensáveis, que Ele não pode usar outro nisso? Você acha ainda que você é a última Bíblia da igreja, o último cantor cristão, a última Coca-Cola do deserto? É assim que você vê Jonas também?
Você acha que Jonas era o último, era a única alternativa de Deus, era o último recurso? Não, só tem Jonas, vou mandar Jonas. Mas é aquele profeta desobediente mesmo. É aquele que vai para Tarsis e tal, é esse aí. É esse que a gente tem, né, Deus? Então, olha lá Deus no conselho, no conselho da Trindade, né? Deus lá, segundo seus próprios conselhos, pensando, a quem enviaremos? Jonas. Mas não tem outro. Não, é Jonas, então. É claro que não. É assim que você se vê, achando ainda que você é parte determinante para a salvação de indivíduos cujo Deus quer demonstrar sua misericórdia. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Mas Deus, por graça e amor, nos escolhe. Porque Deus quer nos usar. Isso existe uma diferença. Deus não precisa, mas Deus quer nos usar. Deus quis usar Jonas. E possivelmente, se você rendeu a sua vida a Cristo Jesus, se você entendeu o Evangelho, se você se tornou um com Cristo, se o Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida, você é parte desse plano de Deus para a sua glória. E Deus soberanamente e graciosamente te faz parte disso. Isso tem que gerar em você um mínimo de humildade e de entender, Senhor, que privilégio, que graça tão grande, não só de me salvar, mas de me dar propósito, de me dar oportunidade. Eu que só servia para ser condenado eternamente, tenho graça, misericórdia de não apenas ser salvo, regenerado, me tornar filho, parte da tua família, mas de também ter o privilégio de ser, ainda que com muitas limitações, um instrumento do Senhor para os seus propósitos. Ainda com limitações, fazer parte de um plano, de um propósito muito maior do que eu, que é o propósito e que é a ação de Deus na história, que é o plano de Deus redimir a história. Você faz parte disso. É algo muito maior do que você. E os seus dons, os seus talentos, e o fato de Deus conduzir essa história como conduziu Jonas, faz parte disso. Jonas cumpre, em segundo lugar, verso 4. Jonas cumpre sua missão com êxito. Mas sem paixão. Jonas foi obediente, isso é fato. Depois de tudo, o chamado de Deus, depois de tudo que aconteceu, o chamado à reconvocação de Deus sobre Jonas se tornou irresistível. Afinal, quem pode resistir ao Senhor? Mas Jonas exerce uma obediência fria. Jonas exerce uma espécie de espiritualidade zumbi. Ele é um pregador morto-vivo. Ele termina seu trabalho antes do tempo e no capítulo 4 fica esperando que Deus ainda destrua aquele povo. Esse é Jonas. Esse sou eu e isso é você. Ou seja, Jonas fez as coisas meio de qualquer jeito. No fundo, ele não queria ver os assírios se arrependendo. Ele queria punição. Ele queria sangue. Eu me lembro de um amigo, alguns aqui conhecem, não vou citar o nome, de um amigo que dizia que quando não gostava de alguém, ele não pregava o evangelho para que aquela pessoa que ele odiava fosse para o inferno. Pasmem, eu ouvi isso dele. Mas não é assim que funciona. Não depende de você, colocar ou não. Nós falamos antes, você é um mero instrumento e é graça você ser esse instrumento. Isso deve gerar gratidão e humildade e alegria e tirar o peso sobre você. Jonas reconhece antes e depois do capítulo 3 que ao Senhor pertence a salvação, ainda no capítulo 2 em sua oração, e que sabia no capítulo 4 que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Jonas sabia disso. E no fundo Jonas queria fazer como esse meu amigo. Eu não vou pregar para eles,
porque eu sei que Deus pode, há um risco muito grande de Deus perdoá-los. Temos um contraste interessante aqui, que eu queria fazer com vocês, ilustrar a partir de Atos 27. Se você quiser abrir em Atos 27, nós não vamos ler todo o capítulo para ganhar tempo. Mas em Atos 27, e as Escrituras nos mostram que Jesus, Senhor da nossa história, Senhor da nossa vida, assim como seus apóstolos, são exemplos para nós. Paulo apela, nós vemos lá em Atos 27, Paulo, na sua condução até Roma, Paulo é preso em Jerusalém, ele vai para Roma, e ele apela para Roma depois de ser preso lá em Jerusalém. Paulo sofre diversos perigos de morte durante o trajeto, até antes de chegar lá, incluindo o naufrágio do capítulo 27. Deus, ele já havia mostrado que era a sua vontade soberana levar Paulo até Roma, ele já estava indicando isso, e que usaria para pregar o evangelho a toda a guarda romana, o que ocorreu durante 2 anos da prisão domiciliar de Paulo. Quando Paulo, sendo um dos mais de 200 passageiros daquela embarcação, em Atos 27, percebe que as coisas não iam bem, ele não teme. A sua postura é outra. Ao contrário de Jonas, Paulo está atento a tudo. Você pode ler depois do capítulo 27. Quando Paulo percebe o perigo que dá ele dá o primeiro conselho àqueles comandantes da embarcação que foi ignorado. E quando os homens lutavam e perdiam a esperança da vida, depois de dias de tempestade, Paulo os incentiva, afirmando que Deus o garantiria que nenhum se perderia. Dias depois, o apóstolo desafia os homens a comer e, dando graças, parte o pão com eles. Eles comem e se fortalecem e no dia seguinte se salvam chegando a uma ilha. Deus soberanamente conduziu aos dois para que, através de suas pregações, seus eleitos fossem resgatados e recebessem misericórdia. Deus conduziu a história de Paulo ao levá-lo a Roma, e Deus conduziu a história de Jonas ao levá-lo a Nínive, 2 públicos diferentes, em épocas diferentes, em momentos históricos diferentes. Mas nas 2 histórias, Deus soberanamente conduz esses servos para que salve pessoas e o seu nome seja glorificado. Os 2 tiveram consciência disso, de que Deus é soberano. Tinham total, assim como eu e você temos. A diferença entre Jonas e Paulo, então, foi a paixão. Paulo, durante todo o naufrágio, ele teve paixão no cumprimento de seu chamado. E Jonas agiu de maneira fria. Essa foi a grande diferença. Na ação ministerial de Jonas, vimos que Deus age soberanamente para salvar, independente de nós. Isso não nos deve levar a uma execução fria de nossa vocação. Pelo contrário, Jonas, ele é sim cada um de nós, mas não precisa ser assim. O apóstolo Paulo, já impelido pelo Espírito Santo, teve uma perspectiva otimista da soberania de Deus na salvação. Paulo entendeu e olhou de maneira positiva que tudo o que estava acontecendo com ele tinha um propósito de glorificar a Deus e de expandir o Evangelho. Paulo não tinha uma visão negativa da soberania de Deus, assim como nenhum cristão tem, não é verdade? Todos nós temos uma perspectiva sempre positiva da soberania de Deus. Sempre acreditamos que tudo que acontece, tudo que passa pela nossa vida, os naufrágios que a gente sofre, as pancadas, as perseguições, elas são segundo um propósito soberano de Deus para a sua glória. E Deus está conduzindo. A gente fica sempre assim, super confiante. Não é verdade? E Paulo era assim. Paulo tinha essa visão otimista da soberania de Deus. E a condução da sua história não para o bem dele. Não para que no final ele tivesse sabor de mel. Mas para que Deus fosse glorificado. Para que o Evangelho fosse anunciado. Para que Cristo fosse exaltado. Para que Jesus, o nome de Jesus, tivesse mais fama. Simples. E não dele. Devemos então, irmãos, adotar
a mesma postura. Alunos do CFM, adotem a mesma postura. Porque Ele derramou sobre nós do seu Espírito. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A diferença é que o Espírito está sobre você hoje. Deus derramou o seu Espírito sobre você. Ele selou você com o seu Espírito. Deus derramou da sua graça sobre você. E Ele não deu isso. Ele não fez de você um covarde. Ele te deu poder no Espírito, amor, equilíbrio. Te deu graça para você cumprir fielmente a vocação e a missão que Deus colocou sobre você. Seja ela ser pai, seja ela ser mãe, são vocações. Seja ela ser presbítero ou diácono de uma igreja, seja ela ser líder de um pequeno grupo, um discipulador, nada é inferior a ele. Exerça com zelo, exerça na dependência do Espírito. Adicione e acrescente o conhecimento que você está adquirindo e use de maneira prática, não para o fim em si mesmo, mas para que vidas e pessoas, necessariamente os seus eleitos, os seus filhos, sejam beneficiados com aquilo que você tem. Use isso para a glória de Deus. Como você encara então os seus compromissos ministeriais? Como você exerce o seu ministério na sua igreja? Talvez você está passando um problema na sua igreja. Não sou vidente não, mas eu não sei de onde você é. Não conheço todo mundo aqui. Mas talvez lá na sua igreja seu pastor não prega o evangelho. Você já está por aqui, ó. O que eu faço? Saio ou não saio? E você já começa a tirar o pé dos ministérios. Você começa a pregar com menos zelo. Não estou dizendo que você tem que sair ou não sair. Existe um momento certo. Talvez seja o tempo de sair. Mas como é que você encara o seu compromisso com aquela comunidade? Como é que você ama ela? Você acha que a boa teologia que você tem aprendido serve apenas para si mesmo? Jonas tinha uma boa teologia. Mas ele achava que a teologia era só para ele, não era para os ninivitas. Você acha que a sua teologia é só para você? Ou você acha que aquela pessoa que estuda com você na faculdade, que é totalmente do ateísmo ou marxista, não pode ser alcançada pela graça de Deus? Espiritualmente ela é uma ninivita, né? Espiritualmente ela destrói, ela esfola verdades, não é verdade? Destrói, decepa. Ela está para matar. Mas o evangelho é para ela também. Se assim Deus quiser exercer sua misericórdia sobre ela. Você compartilha ou duvida que Deus pode salvar por meio da pregação do evangelho? 3. Nós já estamos indo para o final. A pregação de Jonas, então, cumpre o propósito de Deus em gerar arrependimento aos ninivitas, desde o menor do menor homem ao rei. Verso 6 ao verso 9. Nós vemos que, do verso 6 ao verso 9, no versículo 5, que os homens, então, em primeiro lugar, os homens da cidade, os homens simples, entendem o evangelho, entendem a mensagem de Jonas, a boa notícia de Jonas. E então eles se arrependem e se vestem de pano de saco. É uma demonstração prática da época de arrependimento. O rei ninivita também, no verso 6, então, se arrepende. Agora o rei, essa mensagem chega ao rei, e o rei também se arrepende, ou seja, não atingiu apenas as esferas mais baixas da sociedade, mas as esferas mais altas, os altos níveis, os poderosos, os nobres e o rei entenderam e ouviram também, e eles também se arrependeram. Foi uma ação do avivamento. Foi um avivamento. É interessante aqui que quando a gente pensa em avivamento, só um parêntese, nós achamos que nós devemos fazer mais coisas, né? Mais coisas, achando que depende de nós. Que nós vamos produzir avivamento. E não necessariamente. Avivamento é algo de Deus. A igreja continua fazendo as mesmas coisas, ela tem que orar, viver o evangelho, pregar o evangelho, conhecer as escrituras, e Deus derrama o seu avivamento.
segundo a sua vontade para a sua glória. Não é produzido por nós e Jonas não tinha como produzir nada, né? Então, alcança os níveis mais altos da sociedade. O rei, então, agora o rei toma para si isso e se torna tanto verdade na vida dele, que o próprio rei agora declara um jejum nacional para todos os homens. Não. Para os homens e para os animais. Todos os seres vivos. E dá ordens que todos, inclusive os animais, se vistam de panos de saco. Verso 7. Agora o rei também se torna um pregador. Ele, além de decretar um jejum, ele prega. E no verso 8 ou 9, ele diz: cubram-se de pano de saco. Ele sai a anunciar e ele chama o seu povo ao arrependimento. Diz: cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus. Será que esse homem estava arrependido? Todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Quando você pensa na palavra Deus se arrependa, é importante você entender que no Antigo Testamento, na linguagem bíblica, nas Escrituras, existem os antropopatismos e os antropomorfismos. São formas humanas ou sentimentos humanos para descrever uma ação ou uma parte, vamos dizer assim, de Deus. É exatamente isso que acontece. É uma maneira de tornar inteligível ao homem algo que Deus, apenas Deus, poderia fazer. De maneira humana, é expresso que Deus não assim cumpriria. A partir do arrependimento, Deus não executaria juízo. Então Deus não se arrepende, tá bom? Deus não se arrepende. Não é porque Deus se arrepende de seus pecados, mas é uma forma humana de descrever uma atitude de Deus, bem comum nas Escrituras. O rei prega o arrependimento, então, na esperança da misericórdia de Deus. Você tem dúvidas de que alguém pode se converter? Se converter não, mas ser convertido pelo Senhor, sim. Você ainda acredita que a sua base de conhecimento, seu entendimento sobre o que é maldade e sobre o que é bondade, são suficientes para determinar quem irá crer ou não? São os seus critérios daqueles que serão salvos? Você ainda define os critérios daqueles que podem ou não ser salvos? Você pode definir ou identificar os que irão se arrepender? Quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Por último, Deus então concede sua misericórdia em resposta ao arrependimento dos ninivitas. Verso 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Amém. Deus concede sua misericórdia em resposta ao arrependimento dos ninivitas. Deus responde ao arrependimento. E Deus, em Êxodo 33, 19, nós lembramos aquilo que Deus tinha falado para Moisés. No capítulo 32, o povo vai adorar um bezerro. Deus vai dar a lei e o povo acha que Moisés está demorando e querem adorar um bezerro. E quando Moisés clama pelo seu povo, e ele coloca toda a sua vida em oração diante de Deus, e Deus responde o seguinte, durante a sua conversa, no verso 19, ele diz, diante de você farei passar toda a minha bondade. Moisés também pede para ver a Deus. E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Mas ele deixa bem claro, terei misericórdia
de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Deus estabelece muito claro com Moisés que ele definiria quem ele teria misericórdia, não era Moisés. E se Deus tivesse misericórdia daquele povo, era não pela oração de Moisés, mas por causa da misericórdia de Deus. O mesmo texto é usado em Romanos capítulo 9, onde Deus nos lembra a mesma coisa. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ponto. Não cabia a Jonas definir quem Deus tornaria alvo da sua misericórdia. E não cabe a nós quem Deus pode ter misericórdia ou quem Deus não pode ter misericórdia. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que Ele nos olhou e teve misericórdia de nós. Deus soberanamente escolhe, então, aqueles a quem Ele quer exercer misericórdia. E o arrependimento nada mais é do que um reflexo. E o verso 2 do capítulo 4, Jonas já tinha lembrado isso. Ele diz: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e que promete castigar, mas depois te arrependes. Deus soberanamente escolhe, e o arrependimento é uma resposta à misericórdia de Deus sobre aquela pessoa, sobre indivíduos. O critério de Deus para salvar indivíduos são ocultos em Deus, não cabe a gente. O que Deus viu em Nínive não cabe a mim. O que Deus quis fazer com Nínive, por que aquela geração de Nínive, não cabe a gente. Por que eu? Por que você? Por que não o outro que você conhece não foi? Não cabe a você, não cabe a mim. Deus quis exercer graça e misericórdia sobre você. Isso é um privilégio. Não depende de nossos critérios e também dos gostos pessoais. Ainda bem também. Depende dos critérios da graça de Deus e segundo a sua boa vontade. Eu queria então finalizar com algumas aplicações práticas para a gente pensar e sair daqui com algumas ideias práticas de como que isso pode afetar a minha vida e como que isso pode mexer comigo, enfim. Talvez se você não ainda pensou sobre isso. A depravação e a maldade das pessoas sempre nos assustará, como assustou Jonas. A nossa maldade, a nossa depravação também nos assusta. Se você não se assustou com a sua ainda, você precisa se conhecer mais. Mas devemos lembrar que a mensagem que pregamos é poderosa para destruir fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10, do 3 ao 5, Paulo diz: Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos, em algumas versões sofismas, ou entendimentos errados, filosofias erradas, e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Não interessa o tamanho da maldade humana. O que interessa é a força da nossa arma. E a nossa arma é o Evangelho, capaz e poderoso de destruir todo argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. É nisso que você tem que acreditar. E não no tamanho da depravação dos outros ou da sua depravação. O Evangelho é maior. O poder de Cristo é maior. A sua graça é maior. A sua morte na cruz é maior. O Evangelho é mais poderoso.
Ele é o poder de Deus para salvar o grego e o judeu, todos. Ele é o poder de Deus. Preguemos com fidelidade, então, o Evangelho. Pregue com fidelidade o Evangelho. Para isso você está nesse curso ministerial. Para isso você faz parte de uma igreja. Para isso você ouve as mensagens e as pregações do pastor. Para isso você é discipulado, formado, treinado para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho, para cumprir o seu ministério. Não guarde para você. Não pense que isso é para você. Assim como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, Jesus, o Messias, passou 3 dias no ventre da terra. Cristo exerceu sua missão com amor e paixão pelos seus eleitos. Seu amor levou à cruz para morrer como maldito no nosso lugar. Ele sofreu o castigo da nossa maldade. Ele recebeu a ira de Deus que era sobre nós, sobre mim, sobre você. A mesma ira que cairia sobre Nínive e fulminaria aquela cidade, caiu sobre Cristo na cruz. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E os efeitos disso é que Deus nos amou e derramou sobre nós a sua misericórdia. Todos os que Deus escolheu recebem pelo sacrifício de Cristo na cruz a sua misericórdia, porque Ele é Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor pelos seus. Então, o Evangelho trouxe vida. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Não somos mais zumbis. Exerça a sua missão com a mesma paixão que Cristo cumpriu a missão de te salvar na cruz. Exerça com a mesma paixão que fez Jesus carregar a cruz naquela via e ser crucificado diante de todos como um criminoso. Coloque a mesma paixão no cumprimento da sua missão. A missão, assim como Jesus fez isso na missão de te salvar. Mas faça isso na dependência de Cristo, do Espírito Santo de Deus. Se você prega, pregue com paixão. Se você ensina as crianças, ensine com paixão. Coloque o que você está aprendendo, a boa teologia. As crianças precisam disso. A igreja precisa disso. Aqueles que você discipula precisa de bom conteúdo, de sã doutrina. Faça isso. Faça com paixão. Faça na dependência do Espírito. Paulo afirma: por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. 2 Timóteo 2,10. O que você teria coragem de fazer pelos eleitos? O que você faz pelos seus irmãos? Para que eles também encontrem a misericórdia de Deus, para que outros encontrem a misericórdia de Deus. O que você está disposto a sofrer pela sua igreja? Um curso ministerial não é um fim em você. Um curso ministerial é para o serviço do ministério, para a glória de Deus. Sua igreja nem se compara a Nínive, pode ter certeza disso. Se você acha que é difícil às vezes de lidar com a maldade dos seus irmãos e muitas vezes com a sua própria maldade, é porque você não conheceu Nínive. Ame sua igreja e dedique os seus dons na sua igreja. Nela, desperdice o dom, não desperdice o dom que Deus te deu. Sirva a sua igreja local hoje. Ame a missão de Deus para a sua vida, o chamado que Ele te deu. Ame o noivo, Jesus, mas amem também a noiva. Não rejeitem a noiva. Ame a igreja. Pregue o Evangelho. Faça isso com alegria, como um privilégio. Se comprometa a discipular alguém de sua comunidade, alguém que está chegando. Não fuja do chamado do Evangelho para todo crente, que é de ganhar, de fazer discípulos. Não fuja disso, porque fugir disso é uma fuga também, essencialmente, do propósito de Deus para a sua vida. Vamos orar, baixe sua cabeça.
Querido Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Somos gratos porque o Senhor exerce misericórdia sobre quem o Senhor quer exercer misericórdia, Pai. E o Senhor tem compaixão de quem o Senhor quer ter compaixão, Pai. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor, com tamanha graça, nos alcançou, Senhor. Porque o Senhor quis ter misericórdia de mim, miserável pecador, Senhor. Pequeno, verme, pó. Deus, o Senhor quis ter misericórdia de mim. O Senhor não precisa de mim, o Senhor não precisava de mim, Senhor. Mas o Senhor me quis e me amou na cruz, como amou os meus irmãos aqui, Senhor. E o Senhor nos deu um sentido, um propósito de vida. Viver para a Tua glória. O Senhor nos deu um sentido e um propósito, que é viver a nossa vida em alegria plena em Jesus, Pai. E por causa disso, viver para a fama, para a honra e para a glória do nome de Jesus nessa vida, nessa terra. Pai, o Senhor nos colocou como parte do Teu plano na história, da Tua ação na história, algo muito maior do que nós. E nós não queremos perder essa perspectiva, Senhor. Queremos lembrar disso. Queremos lembrar que o Evangelho é o poder de Deus para salvar a todos aqueles que aqui o Senhor quer exercer misericórdia. Deus, não permita que nós consideremos uns melhores do que os outros, Pai. Porque o Teu Evangelho, os Teus critérios para salvar são os Teus critérios e não os meus, Pai. Que os irmãos desse curso de ministério, Senhor, e todos que estão aqui apenas entendam que nós somos simplesmente canais da pregação do Evangelho, Senhor. E que nosso propósito, a nossa vida é pregar esse Evangelho, Senhor, com fidelidade ao Senhor. Nos ajuda nessa missão, que possamos exercer o nosso chamado, a nossa vocação, o nosso ministério com paixão, Senhor. Não de maneira zumbi, não de maneira fria, mas de maneira apaixonada por Cristo, pelo Evangelho, pela Tua missão, mas também pela Tua igreja, Senhor. Assim como Cristo foi para a cruz, Ele sofreu, mas Ele fez isso de maneira amorosa, de maneira perfeita, dedicando toda a Sua vida na cruz, Pai. Nós queremos colocar todo o nosso coração na missão que o Senhor nos deu, Pai, e exercer tudo o que temos, os dons, os talentos, e tudo que temos aprendido, para também abençoar outros, edificar a igreja e avançar, ajudar no avanço do Teu reino, Senhor. Nós assim nos colocamos à Tua disposição, pedimos perdão, Senhor, às vezes que agimos de maneira negligente como Jonas, às vezes, Pai, que nós não consideramos importante a missão que para o Senhor é importante, Pai, e não damos o verdadeiro valor, Pai, aquilo que o Senhor quer fazer na vida das pessoas, Pai. Tem misericórdia de nós e nos perdoa. Derrama sobre nós o Teu Espírito, ajuda-nos, Pai, e que na dependência do Teu Espírito Santo, Pai, possamos viver intensamente para a missão que o Senhor nos colocou e viver intensamente para a glória do Teu nome, Senhor. Se nós colocamos as nossas vidas, pedimos a ajuda do Senhor, em nome de Jesus.